Olá, pessoal! Eu sou a Mariana Moria e neste vídeo eu vou fazer uma resenha, um resumo, uns pontos fortes do que eu vi sobre o livro da Bíblia na semana 1 da mentoria O Jogo da Vida do Pablo. O que ele pediu para ler na semana 1 foi do 1º a 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. Então aqui eu vou falar alguns pontos mais importantes, na minha opinião, para que você comece a entender e tenha realmente a vontade de ler a Bíblia mais a fundo. Então vamos lá. 1 Pedro, eu fiz algumas anotações. Essa passagem da Bíblia, 1 Pedro, é uma carta onde o próprio Pedro escreveu para uma cidade, para um povo, porque ele estava em outro lugar, ele estava retirado e ali ele enviava cartas de esperança, é isso mesmo. Então, alguns pontos específicos, alguns tópicos que eu anotei aqui e vou estar passando para você. O que ele fala para as pessoas naquela carta? Ele orienta que amem a Deus e aos outros, que afastem-se do mal. Fala também que Deus te chamou para um propósito. Fala também que como a esposa tem a beleza através do seu coração. Ele explica e dá algumas orientações sobre a esposa e o marido. E também fala dos maridos darem a vida pela esposa, para serem educados e humildes. O Senhor é a favor dos que fazem o bem. Sejam prontos e preparados emocionalmente. Sejam inteligentes emocionalmente. Sejam prudentes. Não ligue para o julgamento dos outros. Exemplos para aqueles que vocês vão ensinar, para aqueles que vocês vão transbordar. Estejam alertas, porque o seu inimigo está ao derredor para te derrubar. Vou falar alguns pontos específicos mais importantes sobre 2 a Pedro. Deus nos dá dons, qualidades e conhecimento. Precisamos ter domínio próprio e amar ao outro. Domínio próprio faz com que você produza muito mais. Fiquem firmes, porque Deus te chamou para um propósito. O legado que você vai deixar depois que morrer? Qual serão as memórias que as pessoas terão de você? Você sempre será guiado pelo Espírito Santo no seu propósito. Acredite, Deus, ele sempre livra das aflições aquele que agrada a Deus. Todas as coisas terão uma consequência. As suas atitudes boas terão umas consequências. As atitudes ruins também terão as consequências. Quem faz o bem sempre estará debaixo das bênçãos. Ele é dono de todo. O dia do Senhor irá chegar. A vida tem que ser agradável aos olhos de Deus. Viva uma vida plena, sem manchas, sem culpa. Isso pode te parar no processo de crescimento. Não se deixe ser influenciado. Tenha a certeza de quem você é. Se você tem a certeza de quem você é, você não deixa ser influenciado. Vocês vão crescer em conhecimento. Busquem cada vez mais estudar, cumprir as tarefas que vocês vão crescer. É uma consequência inevitável. E agora eu vou falar uma resenha, alguns pontos mais importantes na minha opinião sobre as cartas de João. É 1º a João, 2º e 3º João. Também é uma carta direcionada ao povo daquela época, aonde João também encaminhou essa carta para trazer esperança, para fortalecer aquelas pessoas. Então vamos tópicos importantes que eu deixei aqui para que vocês entendam. Mas vale a pena ir lá na Palavra de Deus e ler esses livros para que você possa ter o seu próprio entendimento e a sua própria interpretação. Quem vive com Deus sempre estará na luz, porque Deus é luz. Então se achegue à fonte, esteja na fonte, igual a fonte de luz. A fonte de luz, cada vez que você chega mais perto, você consegue enxergar os detalhes, os defeitos, alguma mancha que existe. Então, quanto mais perto de Deus, mais na luz você se encontra. Temos que reconhecer que erramos e pecamos, que fizemos coisas erradas. Assim, Deus nos justifica, Ele nos perdoa, Ele nos reconsidera como filho de Deus. Ele cumprirá suas promessas nas nossas vidas. Se amamos a Deus e seguimos os seus mandamentos, nós andamos unidos com Deus. E isso faz uma grande diferença na nossa vida e no nosso crescimento. O Espírito Santo, ele pode te ensinar e te direcionar em todas as coisas. Peça através do boot que o Espírito Santo te guie, se caso você não sabe como se direcionar em alguma questão da sua vida. O amor de Deus, ele é tão grande por nós, mas tão grande que é um amor inexplicável. Quem pertence a Deus, ele ama o seu irmão. Esquece as mágoas, esquece os rancores.
simplesmente ame aquele que está do seu lado, ame o seu irmão. Quem está com Deus tem princípios, tem valores. E quem tem princípios tenta se desviar ao máximo das coisas erradas. Ele também fala da vinda de falsos profetas, de pessoas que querem te enganar. E você precisa ter a convicção e a observação de entender e identificar essas pessoas. Então, para isso, você precisa saber quem você é. Você precisa saber que Deus te escolheu, que Deus tem um propósito, que Deus está aqui para fazer algo na sua vida. Então, tomar cuidado com esses falsos profetas, com as pessoas que queiram ensinar e te desviar do seu propósito. Lembre-se que é com a fé que nós vencemos o mundo, que nós vencemos as dificuldades. E a fé é aquilo que nós imaginamos. Nós fazemos esses exercícios todos os dias no Boot. A fé é você trazer à imaginação aquilo que você deseja. Deus também nos deu a vida eterna. Basta você realmente buscar a Deus. E nesse livro também fala sobre os pecados, sobre as coisas erradas que você precisa afastar da sua vida. Agora eu vou falar um pouco sobre o livro de Judas. Também foi uma carta enviada ao povo naquela época para justamente trazer essa esperança. Na carta de Judas, ele fala sobre a salvação em Jesus. Essa carta, ela vem para animar e dar esperança à vida daquelas pessoas. Ele exorta, ele instrui as pessoas a não rejeitarem a Deus na sua vida e tentarem se desviar. Fala também do julgamento, das coisas que nós temos consequências das nossas atitudes. Tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, seremos julgados. Começar a ter esse entendimento e começar a ter essa sabedoria. Progridam na fé e tenham esperança. O que é progredir na fé? É realmente se exercitar na fé. É começar a ter fé no seu propósito, naquilo que Deus te trouxe para fazer aqui na Terra. É evoluir, é crescer. Nós precisamos, nesse ano de 2023, aumentar o nosso conhecimento, colocar em prática o nosso conhecimento e ajustar conforme nós estamos no caminho, conforme nós estamos na trajetória. Ele também fala na questão da gente transbordar na vida de outras pessoas, salvar as vidas das outras pessoas, tirar as pessoas dessa ignorância. E eu tenho certeza que através deste movimento, através dessa mentoria, através do grupo do WhatsApp, que você tem tido todo esse conhecimento, transborde tudo que você tem aprendido. Isso é um meio de você salvar as outras pessoas da ignorância, do falta do conhecimento. Por meio de Jesus Cristo, nós somos entregues a Deus. É isso que trata alguns pontos mais importantes do livro de Judas, na minha visão. Mas eu te convido a ir lá na palavra de Deus, na Bíblia, e ler você mesmo, para você ter as suas percepções. Gente, então eu fico por aqui, deixando uma resenha, alguns pontos específicos, tem muito mais. É muito mais profundo, se você for lá ler, tá? Mas aqui é um apanhado para vocês entenderem do que está falando, qual é o assunto, qual é o contexto desses livros da Bíblia. Façam as suas atividades, façam as suas tarefas e vamos progredir nesse ano de 2023. Lembre-se, o conteúdo teórico vale pouco, a prática vale muito e a constância é algo que pode te trazer a excelência. Eu te aguardo no próximo vídeo. Tamo junto, até depois do vídeo.